é importante falarmos sobre esses assuntos para as pessoas entenderem como, como estamos vivendo um tempo de uma batalha espiritual acirrada, uma batalha realmente travada. E essa batalha ela acontece agora. Essa batalha ela tem se intensificado. E o que eu tenho percebido é que pessoas que não credibilizam esse tipo de conteúdo ou esse tipo de informação, Tiago, são pessoas que, de certa maneira, acabam, eu diria, esfriando a sua fé, acaba sendo sucumbida. Por quê? Porque ela não entende que nós não estamos aqui para colocar medo, para trazer pânico, né, para trazer desespero, não. Nós estamos aqui para mostrar para as pessoas o que está acontecendo e que são sinais, né? Tudo que está acontecendo no mundo hoje é a terra gritando: Jesus vem, né? Está escrito na palavra que nos últimos dias a terra cambalearia como um bêbado. E é o que nós estamos vendo, a terra está cambaleando mesmo, a terra está desorientada. Faz sol, calor exagerado em tempo de frio, frio exagerado em tempo de calor, estiagem prolongada em tempo de chuva, chuva exagerada em tempo de estiagem. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. Inclusive, lá no canal Povo da Fé, eu fiz uma live falando sobre a questão dos polos magnéticos, né? Como que tudo está sendo alterado e, claro, para cumprimento de profecias bíblicas, né? O próprio domo da Terra já já falhando, sendo feito buracos ali, né? E aí a gente vai para o Apocalipse, a gente vê tudo isso escrito ali e o que nós estamos vendo é apenas, eu diria, um prenúncio ou uma preparação para, de fato, o cumprimento dessas profecias, Tiago. Que você acha que acontece no mundo espiritual durante essa festa da carne, né? A gente sabe que muita coisa acontece de ritual, muita coisa, as pessoas se entregam aos seus desejos, aos seus pecados, e o que isso interfere aí no mundo espiritual, né? Como que age o inimigo durante esses dias e depois desses dias? Tiago, tem dois eventos que são eventos que eu diria preocupantes para o Brasil e não só para o Brasil. Um desses eventos é a nível mundial, que todas as vezes que acontece, seguido a esses eventos, vem períodos de calamidade, períodos de doenças, de eliminações em massa. E quais são? Um você acabou de citar, que é o carnaval, nós vamos falar dele, mas o outro é as famosas luas de sangue. Quando acontece uma lua de sangue, inclusive, isso é de praxe, tem uma lua de sangue marcada, eles também marcam algum evento relacionado ao CERN, ao acelerador de partículas, eles fazem ali testes e tudo mais, e a gente sabe que eles aproveitam essas luas de sangue para fazer rituais. E o CERN, eu vou falar dele numa live, assim que eu sair aqui da live contigo, eu vou abrir uma live para a gente falar sobre essas questões extraterrestres, CERN e tudo mais. São aberturas de portais tridimensionais que possibilitam demônios que não têm acesso a essa terra. Ah, pastor, mas está na Bíblia. Eu vou depois mostrar na minha live textos bíblicos que vão comprovar para vocês que tem certos tipos de demônios que não têm acesso ainda a essa dimensão que nós estamos, né? E esses portais são portais que acabam dando acesso a demônios terríveis para atuar no mundo. O, o carnaval já é aqui no Brasil e outros países também tem o carnaval, né? Essa festa da carne, mas aqui no Brasil é um ritual a céu aberto,
é um ritual, inclusive a definição carnaval, tem uma live que eu fiz explicando um pouco, né, um assunto um tanto quanto complicado e extenso, mas é basicamente uma despedida de solteiro, porque após o carnaval vem o quê? Vem a quaresma, né, que é um Quaresma. período de purificação. Então, antes de você se entregar para o teu noivo, né, antes de você se entregar para a purificação, para a santificação, então deita comigo. Isso vem de lá de muito, muito tempo atrás, né? E é como se fosse uma despedida de solteiro espiritual. Então a pessoa deita com o diabo, faz tudo com o diabo, para depois vir querer se santificar e tudo mais. Mas é um assunto que precisaria de uma live só para a gente falar sobre isso. Em suma, o carnaval, sim, ele abre portais tridimensionais, espirituais, que possibilitam acessos a demônios terríveis, né, que acabam tendo legalidade para agir na vida de pessoas. E nós vivemos numa sociedade. O que acontece no governo não vai afetar só o Tiago, não vai afetar só o Giovanni, não vai afetar só a irmã Marlene, só a irmã Dariane, que está aqui conosco, a irmã Cláudia, que já está aí também, moderadora lá do canal Povo da Fé, a irmã Célia. Não, nós somos uma sociedade. O que acontece no governo afeta a todos. Então, a pessoa pode falar assim, eu não gosto de carnaval. Carnaval, para mim, é uma bobeira, uma baixaria, é uma festa promíscua, que se alimenta a carne. Tudo bem, eu também não gosto de carnaval. E se eu perguntar aqui, tem pessoas que vão dizer, eu odeio o carnaval. Carnaval para mim é uma perda de tempo. Ok, eu também concordo. Porém, vamos voltar lá em fevereiro de 2020, fevereiro, março ali, que aconteceu o período carnavalesco. Eu não fui no carnaval. O Tiago também não. Os irmãos que estão aqui, provavelmente também não foram. E, mesmo assim, a, a, a colheita nós também colhemos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade. Fomos Então, afetados. fomos afetados. Tem pessoas que partiram para a eternidade que eu odeio o carnaval. E não foram. Mas, infelizmente, pereceram. 2019, a gente falou muito sobre isso. Finalzinho de 19, lá para o mês de novembro, outubro, novembro, dezembro, já começou a sair, né, algumas coisas relacionadas a esse problema. Inclusive, até o Fórum Econômico Mundial fez uma simulação de, Sim. de como seria um cenário caso surgisse uma pandemia com o mesmo nome, CV-19. Foi feita a simulação. Isso no finalzinho ali, outubro de 2019. Quando vem fevereiro, março de 2020, aconteceu essa festa, todo mundo ali se suando junto, se apertando, se espremendo. é, ó, Saiu várias imagens, né? Ridículas E, até, de homens ali, tipo, centenas e centenas de homens e todos se atracando, se pegando, aquela coisa nojenta, né? Mulheres também, e mulher com homem, aquela coisa toda. E aí cada um foi para suas cidades e dali então veio toda essa problemática que ceifou a vida de muitas pessoas, entende? Então, a colheita ela é geral e é por isso que eu digo que esse carnaval de 2026 foi terrível. Você vê que cada ano ele vai piorando. Cada ano, sim. olha os ataques. Olha um pernilongo aqui, meu Deus. Não é um pernilongo, isso é um boi. Todos os anos eles vão intensificando os ataques ao cristianismo, à igreja, à família, estão relativizando a família, relativizando homem, mulher e a sua prole, né? Isso já não é mais tão importante, agora o que importa é o amor, então isso está sendo pregado de maneira assídua, e aí você percebe o quê? Que vai piorar. 27 vai ser pior que 2026.
Tanto é que esse ano eu nem falei de carnaval no meu canal, porque não compensa. Vai só piorando a situação, as coisas vão só piorando. E aí, por isso que o conselho é esse: ore muito, jejue muito, cubra a tua casa em oração, peça a Deus a proteção e o livramento, porque, meu amigo, a coisa ela tende a apertar após carnaval. E já está apertando, você está vendo aí o tanto de coisa que está acontecendo no Brasil, coisas terríveis. Aqui na minha cidade de Ribeirão Preto, aumentou assim o índice de feminicídio, está lá nas alturas. Inclusive, esses problemas contra pequenos, né, tanto de aliciamento quanto também de eliminação mesmo, é um negócio que Meu Deus. tá uma loucura mesmo. E isso já E, acontecia já, mas não é normal os números que nós estamos tendo agora, sabe? Então a gente precisa orar mesmo, precisamos orar. Inclusive, sexta-feira, até convido o senhor, se o senhor tiver tranquilo, disponível, às 6 horas da manhã, eu estou ao vivo no canal Povo da Fé para a gente fazer um jejum em pró-salvação da família. Serão 8 horas de jejum, iniciando às 6 e encerrando às 2 da tarde, onde nós estaremos jejuando exclusivamente em prol à salvação e proteção da nossa família, porque portais foram abertos, o mundo espiritual está atuando de maneira intensa para fazer aquilo que ele teve legalidade para fazer, o mundo espiritual maligno, né? Porque a legalidade foi aberta e agora é só aguardar, porque as coisas já estão acontecendo, Tiago. porque na sua visão, as coisas acontecem no mundo espiritual e se materializam no nosso mundo físico. Sim, É isso, né? é mais ou menos assim, o pensamento. A gente não pensa o que a gente quer, a gente pensa o que vem na nossa cabeça. Então, partindo dessa primícia, a gente entende que todo e qualquer pensamento, ele é espiritual. Aí, só um exemplo, a mulher, a avó morreu de câncer, a bisavó morreu de câncer, a mãe também teve esse problema, e aí vem o pensamento, vem a seta, olha, eu acho que eu vou morrer de câncer também, acho que isso é hereditário, e tudo bem pensar, não há problema pensar, porque às vezes vem uns pensamentos terríveis na nossa cabeça. Ah, Pensamento se eu intrusivo. me jogar se eu me jogar aqui na frente desse carro, o que será que vai acontecer? Né? Pensamentos vêm, as setas vêm, é a seta que voa de dia, que está lá no Salmo 91. Então a seta vem mesmo. O que é importante é qual será a minha atitude dentro desse pensamento. Por exemplo, a pessoa pensa, eu acho que eu vou morrer de câncer. Ela não tem problema ela pensar. Porque enquanto ela está pensando, ainda está no mundo espiritual, não se materializou. O problema é falar. O problema é verbalizar. A hora que verbaliza, aí está aqui no plano físico. Aí salta para esse plano físico e aí acontece. O carnaval é isso. Portais são abertos, né? E dentro desses portais, disparou o alarme lá da igreja, desculpa. E dentro desses portais que são abertos, nós temos aí a colheita, que aí os demônios têm legalidade, eles receberam, você vê, tem um vídeo que eu não vou colocar agora porque eu vou ter dificuldade de achar, mas os lixeiros trabalhando, o pessoal que recolhe lixos e tudo mais, nos dois lados da avenida, bode, galinha, porco, sabe? Vários animais mortos e muito sacrifício, cara. É muito Rituais, sacrifício de né? animal, muito trabalho feito, realizado para trazer, né, esses demônios para cá. Entende? E a gente estava falando dos rituais. Então, Pastor Giovanni, para quem tem dúvida, o que a pessoa deve fazer para trazer uma proteção espiritual para sua casa, né? Para trazer uma proteção espiritual para sua família? Quem está nessa live aqui, o que o senhor orienta a fazer? Porque, como o senhor disse, mesmo que a pessoa não participou do carnaval, ela vive numa sociedade que pode ser afetada pelas coisas do carnaval. E outra, além de ela não ter participado,
alguém da família pode ter participado, um filho, um primo, um sobrinho, um pai, a mãe. O que o senhor orienta essa pessoa a fazer? Ó, eu acabei até já falando um pouco, né, sobre isso na minha prédica anterior. É o jejum, é a oração, é a busca, né, e um jejum específico, uma oração específica mesmo, tá? Tem gente que quando ele vai jejuar, ele coloca uma lista de pedidos diante de Deus, né? Quando Jesus chegou no cego Bartimeu e disse: "O que que você quer? O que queres que eu te faça?" Ele tinha muita coisa, não era só a visão que ele precisava, né? Mas ele foi específico, eu quero ver. Então, nesse momento é importante que você seja específico. Senhor, eu estou aqui apresentando ao Senhor um jejum, e esse jejum é para a proteção da minha casa, para a proteção da minha família, tá? Ó, e a oração tem que ser específica também. Pai, guarda os meus. Eu tenho parentes que esteve lá, mas tem misericórdia. Alcança essa pessoa com a tua salvação. Quebra todas as maldições que foram atribuídas à vida desse familiar que esteve no carnaval. Entende? Então, se inscreve mesmo, gente. Isso aí, os irmãos que estão chegando do povo da fé, se inscreve aqui no canal do pastor Tiago. Então, Tiago, é de fato, né, é, é, essa busca. Eu acho que não há outra maneira de você blindar a sua casa senão através da oração, do jejum, da leitura bíblica, da prática diária da fé. É só assim que nós vamos vencer. E não só no período do carnaval, mas no ano aí nós temos, em outubro, né, temos também muitos portais que são abertos através de sacrifícios, né? E é um mês também terrível, onde muitas crianças são oferecidas a Moloque e acontece tanta coisa. Aí depois logo em seguida vem novembro também, que é pesadíssimo também. Então o ano todo a gente tem que estar em oração. Na verdade, a nossa vida tem que ser uma vida de oração, não só no carnaval, mas durante o ano todo temos que estar buscando a Deus, jejuando e pedindo a Ele a proteção, o livramento sobre a nossa casa, Tiago, porque os dias são maus. Os dias são maus, meu amigo. Maus. E aproveitando, né, que a gente entrou agora nesse assunto que nós devemos proteger a nossa casa, orar, jejuar, buscar. Pastor, na sua opinião, o que leva alguns cristãos a entender que eles podem participar do carnaval, da festa da carne, né? Como eu coloquei aqui no vídeo aqui, no começo da nossa live, você vê que tem gente que participa da festa como se isso em nada afetasse, né? Uma moça Uhum. ali que falou que se preparou para ir para a festa, ia com uma mini saia, mas aí o Espírito Santo, ela disse que foi o Espírito Santo, né? Falou para ela Uhum. não ir de mini saia, para ela ir de vestido. Aí tem um outro rapaz que se denomina pastor, que foi lá na Sapucaí orar, e eu coloquei só um trecho do vídeo, mas o vídeo completo ele fala para Deus abençoar aquela festa, abençoar aquele local ali. E o que leva as pessoas a acreditarem que um lugar onde o senhor já disse que tem rituais, portais são abertos, que traz inúmeras aí consequências no mundo espiritual e no mundo físico, como o senhor disse, né? Famílias são destruídas, pessoas têm aí, muitas vezes, adquirem doenças para os seus corpos. E o que leva essas pessoas, na sua opinião, a achar que pode participar do carnaval, sendo Ó, cristão? eu acho que, primeiro, esse cidadão que você citou, eu estive pesquisando algumas coisas sobre ele. Ele foi até confrontado por um outro pastor, agora que eu não me lembro quem. Ah, pelo o Ben, ele não é pastor, Ben Mendes. Bem, Ele é Mendes. cristão, é. E ele fala: você precisa assumir o que você não é pastor, você é um bandista, você é um macumbeiro, sei lá, não sei por que que você não abdica desse título, pastor, porque você só está envergonhando o evangelho de Cristo, isso não. E eu concordo, ele sabe que, porque ele faz tudo, né? Faz tudo o que as religiões
de matriz africana faz, ele participa de tudo aquilo. Então, é como o Kleber Lucas, sabe? Só não quer tirar o título porque talvez esse título está rendendo para ele ainda alguma visibilidade, algum engajamento. Agora, essa menina aí, que ela fala, eu ia com a saia curta, mas o Espírito Santo. Não, ela estava fantasiada, ela estava no meio da folia, ela estava sambando, com certeza ali, participando e fazendo tudo o que as pessoas que não são, né, cristãos fazem. Então, não faz sentido. Eu acredito que ela sabe o que ela está fazendo, mas eu tenho para mim que isso é tudo por engajamento. Talvez essa menina nem crente seja. Porque, ou cristã, né? Ou nunca teve um encontro, se vai à igreja, nunca teve um encontro com Jesus, porque não faz sentido nenhum a pessoa dizer, estou indo para o carnaval, ia com a saia curta, mas Deus mandou ir com a saia mais longa, né? É diferente de quando uma pessoa vai num evento, não digo carnaval, porque o carnaval é na rua, né? Mas vamos supor que vai ter, sei lá, um show, que nem aquele rapaz lá, da Anitta, que a Anitta ficou brava e falou que ia na igreja dele para apresentar os guias dela para o pessoal. Não sei se você chegou a ver essa polêmica aí. Não vi. O rapaz, ele pegou um grupo de pessoas e foi no portão, né? No portão de onde aconteceria o show da Anitta num galpão, num estádio. E ele ficou do lado de fora, orando para as pessoas, evangelizando, falando de Jesus. Ele não entrou no ambiente, ele estava fora do ambiente e estava ali pregando Jesus mesmo. A atitude dele foi louvável. Foi louvável, por quê? Porque ele estava do lado de fora, tanto que incomodou os demônios que estavam na Anitta. Então, se incomodou é porque ele estava fazendo aquilo que é certo. Agora, como o Silas Malafaia e outras igrejas faz, bateria, entra no meio da avenida e com o pretexto de que estão evangelizando, eu acho que não dá para você imitar o mundo para querer ganhar o mundo, porque aí o cara vai para a tua igreja achando que lá ele vai poder fazer o que ele faz no mundo. Evangelho é mudança de vida, sabe? Evangelho é renúncia. Evangelho, abdicar daquilo que preenche a minha carne, que preenche o meu ego, que satisfaz os meus desejos, para me viver a vontade de Deus. Então, Tiago, resumindo a sua pergunta, esse pseudo-pastor, essa moça aí, para mim não são evangélicos, não são cristãos, eles estão fazendo ali como se fosse um papel, sabe? Fazendo um papel, um teatro, porque de verdade, ou a pessoa é muito problemática, falta parafuso, né, na cabeça, ou ela sabe o que está fazendo e está fazendo aquilo por engajamento, Tiago. Eu não sei os irmãos aqui, cadê os irmãos? Tá quietinho demais. Comenta aí, É, gente, o que vocês acham? Vocês acham que essa menina, ela realmente é tão simples a ponto de achar que o Espírito Santo falaria para ela ir para o carnaval, mas não ir de saia curta, ir com a roupa mais adequada? Ou vocês acham que ela tem um parafuso a menos, ou ela está ali sabendo que o que está fazendo, está fingindo ser uma serva de Deus? Comenta aí para a gente saber qual é a sua opinião. o grande problema que eu vejo é que algumas pessoas que vão ver esse tipo de vídeo, e a gente sabe que, infelizmente, no meio da igreja, tem pessoas que estão lá, mas não lê Bíblia, não ora, não jejua, e tem gente que vai ser influenciado por esse tipo de pessoa. Olha, um pastor foi na Sapucaí lá e o que ele falou eu achei interessante. Uma moça foi lá na passarela, sei lá onde ela estava, e falou que lá o Espírito Santo direcionou ela para fazer parte da festa, mas de uma forma mais conservadora, sem botar uma roupa curta, sem mostrar o corpo. E tem gente que vai ouvir isso e vai acabar sendo influenciado, né? Vai parar para pensar e vai falar: olha, tem um certo sentido, né? Será que não pode? Será que realmente Deus não quer que nós estejamos ali orando? Pode pular, mas não pode beber, ou pode pular e não pode participar da festa mostrando o corpo? Então, essa acho que é a preocupação, né, Pastor Giovanni? É você Uhum.
parar para pensar Influenciar para o mal. influenciar para o mal, né? Parar para pensar em algumas pessoas que, na verdade, estão dentro da igreja, mas que ainda não estão firmados, ou que não têm conhecimento, ou que estão doidos já Sim, para pular para fora também e fica tentando arrumar uma desculpa. A questão é essa, sim. né? E pastor, dentro disso que a gente falou agora, você vê que depois da festa da carne, a gente está tendo notícias aí terríveis, né? Eu coloquei aqui um Uhum. pedaço no vídeo que sobre essa nova praga aí que deixa essas bolhas no corpo. Ela está se alastrando no Brasil, já tem vários estados que ela foi colocada aí já como um estado de atenção. Aqui em São Paulo onde está a maioria dos casos. No vídeo até fala em 40 e poucos casos, mas hoje eu estava olhando e já está em 88 no Brasil todo e a maioria está aqui em São Paulo, né? O que o senhor vê? Como o senhor vê essa situação, né? De logo após a festa da carne, essa essa doença, vamos dizer assim, ela está se alastrando pelo Brasil e a gente sabe que recebemos turistas aí do mundo inteiro, né? Que podem ter trazido, mas que também podem ter levado para os seus respectivos países, né? Como o senhor vê essa situação? Que lembra muito a situação, não estamos dizendo que é igual, mas lembra muito a situação de 2020, né? Já era esperado desde aquele barco, aquele navio, né? Aquele navio hospital chinês atracou aqui no Brasil. Então já era esperado que alguma coisa aconteceria após Desculpa, ele era o da onde o carnaval. navio? Da China? Navio? Ah, tá. É. Não, não, só para relembrar algumas coisas na cabeça de quem está nos ouvindo, né? 2020 é a mesma coisa, né? O bichinho saiu de lá. Então, que nem o Thiago falou, ó, já são 88 casos confirmados. Outros 2 casos estão em investigação. Mas isso aqui, Thiago, você concorda comigo que é o que eles divulgam, né? É o que Sim. eles divulgam. Por trás, isso aqui o negócio é muito mais embaixo, né? Eles nunca Ó, dão o o número número. correto, né? Não, os números praticamente dobrou em poucos dias. Eu digo que é consequência, sem dúvidas nenhuma. Eu não tremo e falo com propriedade que é consequência. E eu digo para você também, Tiago, que ainda tem muita coisa que vai aparecer, não sendo profeta do caos. E não estou aqui como profeta, né, dizendo, o Senhor está me dizendo, Deus mandou avisar, vai surgir mais praga, vai. Não. É como leitura de cenário mesmo, não precisa ser um expert, não precisa ser profeta de Deus para entender que tem mais coisas que vão surgir, né? E aí você pega lá em Minas Gerais, né, Juiz de Fora, lá na zona da mata, 40 pessoas já foram eliminadas, tem outras dezenas que estão desaparecidas, né? E montaram uma força-tarefa, mais de 100 pessoas envolvidas ali, bombeiros e tudo mais, a defesa civil e as pessoas também, os civis, né? Os moradores ali Ajudando. ajudando também. Mas é um cenário de caos mesmo. Inclusive, eu estava fazendo um videozinho, subindo, que eu sempre subo para ver, né, se vai ficar tudo bem, se não vai ter nenhuma restrição, e ficou amarelo. Então não é nem bom colocar as imagens, porque realmente são imagens fortes. Então, olha, já tem 208 vítimas que foram resgatadas com vida, mas mais de 3.500 pessoas foram evacuadas, perderam tudo. Perderam casa, perderam carro, perderam tudo, né? É triste. É triste e aí a gente fala, mas se não tivesse o carnaval, teria acontecido do mesmo jeito. E aí eu te pergunto, será? Será? Né? Não tem Fica um como ponto saber, de né? interrogação. Pastor Giovanni, Verdade. Sim, meu amigo. e na sexta-feira, então, tem jejum no seu canal, né? Para quem Sim, está nos ouvindo até vamos agora, para cima. 6 horas da manhã, ao vivo, abertura. E às 14 horas, ao vivo também a entrega. amém. Jejum E o total que vocês jejum. fazem lá, como é que funciona?
Total, total, porém a gente abre uma exceção, né, para quem tem comorbidades. Às vezes tem que tomar um remédio, às vezes o remédio é forte, se tomar com a barriga vazia vai ter problema. Então, aí a pessoa come uma fruta, né, toma um remédio, toma água e apresenta a Deus um jejum parcial, tá? A irmã Cláudia colocou aí, ó, o jejum parcial em caso de comorbidades físicas aí, se a pessoa precisar tomar um remédio, ó. Tá aí na tela aí. Então, não se esqueça, vocês que já são inscritos no canal Povo da Fé, sexta-feira, jejum às 6 horas da tarde. Quem não é inscrito, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial e sexta-feira, às 6 horas da manhã, começa aí o jejum no canal Povo da Fé, que vai até às 14 horas, né, pastor Giovanni? Até as Eu 14. achei, eu estava esses dias pensando, eu acho interessante, né? A gente tem, às vezes, tanta dificuldade para jejuar e no Uhum. Ramadã, o pessoal do Oriente Médio ali fica um mês jejuando, né? Não um mês Um mês. completo, mas eles jejuam do pôr do sol até o nascer, aliás, do nascer do sol até o pôr do sol, durante Uhum. aí um mês, né, pastor Giovanni? Imagina É, se. é que é tudo, tudo que é espiritual é difícil. A leitura da Bíblia é difícil, a oração é difícil e o jejum é difícil. Mas aí eu vou fazer um adendo. Difícil para quem não pratica com, Constância. com frequência, né? Com constância. Quando a gente começa a praticar tudo isso que eu estou te falando, o jejum, a oração e a leitura da palavra, se torna leve depois. É como academia. Academia no começo é horrível, é pesado, ninguém Dói gosta. tudo. Só que depois de 6 meses com frequência, isso se torna um hábito. E hábito é gostoso. Tudo que é hábito é gostoso. Sabe? É bom. É mais. Teoricamente seria mais fácil. Então, o meu conselho é continue praticando a oração, o jejum e a palavra, até que isso não seja mais um peso, mas seja algo que te traz alegria, que te traz alívio, né? E é importante essa prática, né? Ter o jejum e a oração, a leitura da palavra mesmo como um hábito na sua vida diário, porque só assim nós vamos permanecer até o fim, só assim nós vamos chegar até o fim e dizer graças a Deus, valeu a pena eu não ter desistido, sabe? E é isso. Pastor Giovanni, para quem já está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir depois, através dessa live ou através dos cortes que nós vamos fazer nos nossos canais, qual o maior benefício que o senhor vê para quem pratica o jejum? Benefício É, espiritual, tá? A gente sabe que tem benefícios no corpo físico também, mas no mundo espiritual, qual que é o benefício que o senhor fala? Não, quando a pessoa começa a praticar o jejum, isso fica mais apurado. uhum. O jejum, a o principal objetivo do jejum é mortificar a nossa carne. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente quer é comida, a gente chora pelo leite, né? E quando a gente vai morrer, uma pessoa que está no leito da enfermidade, a primeira coisa que ela perde é o apetite. Porque nós somos seres espirituais. A única coisa que nos liga a essa terra é a comida e a bebida. Quando nós jejuamos, não tem nada da terra dentro de nós, nós nos tornamos seres mais espirituais. Então são vários benefícios. Primeiro, eu mortifico a minha carne, então eu tenho mais facilidade para dizer não para o pecado, não para aquilo que corriqueiramente eu faria. Bate um ponto de interrogação aqui. O Espírito Santo, ele tem é, mais sensibilidade. Na verdade, temos mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, coisa que não teríamos se não jejuássemos. Segunda coisa, é adquirida em nós uma sensibilidade espiritual muito grande para entender as coisas, entender pessoas. Por exemplo, há pessoas que jejuam conosco que, nossa, pastor, hoje minha amiga estava estranha, me olhando com um olhar assim meio sinistro, parece que um olhar de inveja, ela sempre foi assim, é você que não via. Mas como você está praticando o jejum, você tem essa sensibilidade aguçada. Ô pastor, eu fui trabalhar hoje, os pássaros estavam alvoroçados, um negócio estranho. Sempre teve. É porque você não via.
mas agora a sua sensibilidade espiritual está aguçada. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar um aparelho eletrônico e eu estava em jejum, o Espírito Santo gritou em mim, esse negócio vai dar problema, era o último que tinha do mostruário, né? Ó, não pega, vai dar, tá com problema já isso aí. E eu teimoso peguei, 3 dias depois eu estava lá na loja tentando resolver porque deu problema mesmo. Então, quando a gente jejua, todas as áreas da nossa vida, elas são mapeadas pelo Espírito Santo. Coisas que não aconteceriam se nós não nos entregássemos ao jejum e à oração. Então, são inúmeros benefícios, mas o mais importante dele é mortificar a nossa carne, sabe, dar uma adormecida na nossa natureza adâmica, porque só assim a gente vai conseguir permanecer no caminho da fé e chegar, né, até o arrebatamento da igreja, pronto para subir. O jejum é um negócio que está faltando muito no meio das igrejas, na vida do povo de Deus, mas graças a Deus nós temos ainda um povo que jejua, que entende. Foi uma ordem dada por Jesus, né? Os discípulos disseram: Jesus, olha, os fariseus jejuam, os religiosos jejuam, por que que a gente não jejua? Jesus olhou para ele e disse: vocês não precisam jejuar, eu estou aqui com vocês. Mas ó, haverá um dia em que o noivo será tirado e então jejuareis. Não foi um pedido, foi uma ordem. Quando o noivo for tirado, vocês têm que jejuar. E é isso. Será Então estamos necessário. aqui estamos praticando o jejum como uma ordenância e todo aquele que obedece aquilo que foi dito por Jesus é bem-aventurado. Então tem também o benefício da obediência, né? São inúmeros aqui, se a gente for listar, nós vamos ficar horas e horas aqui falando só sobre o jejum. E o jejum é algo tão poderoso que Jesus ele instrui que ele fala: olha, existem casta de demônios que só sai com jejum e oração, né? Uhum, é. E se o É, o demônio. jejum, Pode falar, pode o falar. jejum, ele acende o nosso nome no mundo espiritual. Você vê que às vezes você já viu um pastor, sai em nome de Jesus e o demônio não sai, porque o nome de Jesus na boca dele é só um nome comum. Ele não tem o nome dele aceso, porque o que é poderoso? É o nome de Jesus junto do meu nome aceso no mundo espiritual. Prova Sim. disso é os filhos de Cefas, 7. Expulsando o demônio, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio olhou para ele e disse: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vós, quem sois? Quer Vocês. dizer, ele não era conhecido no mundo espiritual. Aí partiu Exatamente. para cima deles, deu um couro neles, arrancou toda a roupa deles, eles voltaram pelados e machucados e envergonhados. Por quê? Porque não tinha o nome aceso no mundo espiritual. E o que é que acende o nosso nome no mundo espiritual? É o jejum, porque Jesus mesmo disse: tem demônio que só sai com jejum. Jejum e Entende? oração. Isso mesmo. É, E hoje virou moda, né? Usar o nome de Jesus virou moda. Então qualquer um usa. é. Você vê jogador Mas de não é futebol assim. com faixa com o nome Jesus, escrito nome Sim. Jesus, mas a vida dele é uma vida. Eu digo jogador de futebol, Tatua. mas. É. Tatua no Eu digo peito. jogador de futebol, mas tem ator, tem atriz, tem gente famosa. Usa o nome de Jesus estampado na testa, no peito, no braço, mas não tem autoridade espiritual para usar o nome de Jesus como uma ferramenta para vencer as obras do maligno, né, Pastor Giovanni? Pastor, É isso. imagine, antes da gente terminar, imagine se a igreja brasileira durante 30 dias ficasse jejuando, hein, Pastor Giovanni? Eu acho, Nossa, aí. eu acho que o carnaval de 2027 seria bem diferente, viu? Não, vamos lançar esse desafio. Quem sabe a gente não consegue pelo menos umas 4 igrejas para jejuar junto. É. Que não seja 30 dias, que seja uma semana, né? Porque 30 dias é muito. Nós vamos matar o povo. É. Eu O pessoal no estive. Oriente Médio consegue, né? Ó, eu falo para você, Tiago, que hoje tudo que eu vivo foram respostas de jejuns que eu fiz quando ainda era criança, quando era adolescente, quando era jovem. Os períodos de monte. Eu já fiquei Sim. 3 dias no monte sem comer, sem beber. Então foram depósitos que eu fui fazendo, né? E que hoje eu colho. Então o jejum é sensacional. Eu não elimino da minha vida mais essas práticas até porque eu não sei mais viver sem elas, entende? Sim. Não sei mais. Até vou pedir para os irmãos que estão aqui na linha do tempo, quem acredita que se
os evangélicos que hoje... Está em quantos por cento, pastor Giovanni? Nem lembro mais, 40%, 50%? Segundo o censo do IBGE divulgado em 2025, 83,6% da população, né? Mais 56,7% católico, 26% são evangélicos. Dá 47 milhões de evangélicos no Brasil e 100 milhões de católicos. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu conheço irmãos católicos que são da fé, que não se prostam diante de imagens, que se vestem com pudor e modéstia, que não são entregues a vícios e que praticam jejum. E quando a pessoa ora, quando você chega perto da pessoa, você sente Deus na vida dela. Entende? Como também tem cristãos evangélicos que também são assim. E vice-versa. Católicos que são entregues à bebida, que são entregues à idolatria, e cristãos evangélicos que também são entregues à idolatria, que fazem muitas coisas debaixo do pano e tudo mais. Então, assim, se a gente colocar aqui 100 milhões, 50 milhões de católicos e 25 milhões de evangélicos, vamos colocar metade, 12 milhões e meio de evangélicos, unindo em jejum e oração, não tem carnaval não, dá tudo problema, dá problema no som, as rodas travam, acontece igual aconteceu no Mar Vermelho lá, cai as rodas, tudo e vira um regaço, não tem. É perigoso Deus mandar uma chuva e ter que fechar Sapucaí. Sapucaí, aqui em São Sim. Paulo. Aqui em São Paulo, Sim. qual que é o nome do... Nem sei o nome aqui. São Bródromo. É São Bódromo, mas eu não sei o nome de São Bódromo. Não sei se é... Não, eu não sei, enfim. Mas é perigoso... não ter carnaval, né? Anhembi. Quase que eu falei Anhanguera. Mas é perigoso não ter carnaval, né? A gente esquece que a gente tem armas poderosas nas nossas mãos, né? Jejum e oração. Jejum e oração. As pessoas elas podem rejeitar até a palavra que você vai pregar para elas, mas elas jamais poderão se defender das nossas orações, né? Sim, com certeza. Agora, dá uma olhada nessa imagem, essa refeição maravilhosa que nós tivemos. Olha que coisa linda. Presta atenção. E aí abaixo já vai ter os dados para você também fazer parte desse projeto tão glorioso, tão grandioso na presença de Deus. Vamos para cima. Meus irmãos, já estamos aqui preparando a refeição para as crianças aqui. Temos aqui arroz, uma panela bem cheia de arroz. E temos aqui mais uma panela gigante aqui, também de arroz bem preparado. E temos aqui o feijão. Aqui está o feijão e hoje juntamos com o repolho. Hoje é feijão juntado com repolho aqui. E temos aqui o frango que já está sendo preparado. Aqui temos que colocar aqui no fogo porque está muito congelado, temos que descongelar primeiro. Aí temos uma panela cheia aí de frango. E temos aqui espraguete para as crianças. Então, aqui na igreja sede precisa de muito alimento. Por isso as panelas são maiores aqui de alimento. Daqui a pouco eu mostro aos irmãos. E não só temos aqui o suco que nós já preparamos também aqui, que daqui a pouco vamos iniciar a distribuição do alimento para as crianças. E quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Aqui é o suco. Vamos aumentar mais algumas caixas aqui de suco para podermos servir as crianças. Obrigado, Ministério Povo da Fé. Deus abençoe a todos vocês. Continue orando por nós, que a mão do Senhor possa multiplicar as vossas finanças, que haja muita saúde, paz, alegria, prosperidade em cada família que tem nos apoiado aqui em Moçambique. Pastor Giovanni, estamos aqui hoje com arroz, feijão, carne de frango, temos suco aqui. As crianças já estão sendo abençoadas. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Giovanni e toda a equipe dos irmãos que nos acompanha do Brasil. Continua orando por nós. É muita comida hoje, muito alimento. E está sendo uma bênção, em nome de Jesus. Projeto em Amatanda, Moçambique e África. Mais de 500 crianças já foram amparadas. Você vê que a música precisamos atualizar ela, né, gente?
essa canção, ela já faz um tempinho, né, que 500 crianças agora passa de 1.000, né, ali em Amatanda, e nas outras bases passa juntando tudo, mais de 5.000 crianças que nós auxiliamos. Olha isso. No silêncio de uma oração, no quebrantar de um coração, que seja a tua mão a se estender pro teu irmão. É o teu DNA que clama, é parte de Deus em você, pro teu irmão, que seja a tua mão a se estender. Povo da fé em Amatanda. Olha só a camisa que o menino estava usando, gente. Isso não faz sentido, né? Aí já é doação de roupas, calçados, crocs, alimentação. Fizemos uma alimentação muito boa nessa base, né, para essas crianças. Graças a Deus o trabalho tem acontecido. Graças a Deus e a todos vocês que acreditam, que semeiam. Eu peço, continue semeando, continue fazendo acontecer. Aqui é no 3 de fevereiro, né? A alegria desse povo, né? Cantando a musiquinha. O pastor Giovanni está preocupado em resolver a vida das crianças. E aqui é o lugar que a gente precisa cobrir, né? Nós estamos focando as nossas forças na escola, mas esse alpendre precisa ser coberto para as nossas crianças se alimentar ali, ó. Chamada 3 de fevereiro. Aqui remonta uma de nossas bases. O lugar ali é chamado 3 de fevereiro, né? Uma de nossas bases. Todo o país de Moçambique, que acumulam-se mais de 5.000 crianças. E hoje aqui nós temos feijão, temos o arroz, a carne de frango, o suco e a maçã. E se você ver aqui a fila, ela some de vista. São muitas crianças que estão aguardando por uma refeição nesse lugar que é o abrigo que nós estamos construindo. E eu quero te convidar a trazer um pouco de alívio para essas pessoas. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu trago algumas informações a respeito dos projetos, né, da escola, da escola de costura, da escola de carpintaria e tudo mais. Para quem não conhece, dá uma olhada. É uma live que eu fiz, né? E no último jejum que nós tivemos, e ficou assim bem esclarecido. Eu acredito que não vai ficar dúvidas, mas se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp aqui abaixo, que eu tiro todas as suas dúvidas, tá bom? E te mando dados que você precisar aí, para que você também fique por dentro de tudo, tá bom? Olha esse sorriso. Meu Deus. Esse sorriso que a gente gosta de ver. Para quem já faz parte do Ministério Povo da Fé, esse é o Augusto. O Augusto é o nosso filho ali de Moçambique. E o Augusto é uma bênção, né? O Augusto é uma bênção. Tá gordinho. Tá grande o Augusto, gente. Tá correndo para lá e para cá. Vou pedir pro pastor Gabriel, depois, fazer imagens novas para a gente, né? Do Augusto. E nós estamos trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, o assistencialismo, né, o assistencialismo desenfreado. Nós estamos vivendo num tempo em que o amor, né, a falta do amor está desenfreada, o ódio desenfreado, pessoas sem domínio próprio, sabe, totalmente desenfreada nesse sentido, mas nós estamos fazendo algo desenfreado que é bom, que é trazendo o assistencialismo para as nossas crianças, roupas, calçados, né, alimentos, construindo escola, glória, e tudo isso
através da sua contribuição. Uma certa feita, Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: olha, eu estive nu, mas vocês não me cobriram. Eu tive com fome, vocês não me deram de comer. Eu tive com sede, vocês não me deram de beber. Eu estive doente e vocês não me visitaram. Eles olharam e disseram: mas Jesus, que dia foi que isso aconteceu? Eu não lembro. Quando foi que fizemos isso contigo? E ele disse: quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, a mim fizeram. Então imagina o contrário. Nós estamos vestindo Jesus, estamos alimentando Jesus, estamos, cuidando de Jesus, estamos cumprindo, porque Jesus ele faz o seguinte, ele pega os discípulos e ele resume toda a lei em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aí resume toda a lei dos profetas. Entende? Então, quando nós estamos levando água para esse povo, como nós levamos, já furamos 3 poços artesianos, a nossa escola está assim, ó. Olha só, que bênção de Deus. A escola Povo da Fé em Moçambique. Estamos aqui já descarregando o material para darmos continuidade aqui na construção da escola, conforme as imagens já mostram aqui. E queremos rebocar as paredes, colocar o piso e podermos avançar. Deus continua aí a abençoar poderosamente a vida de todos vocês. Jesus. Então, a nossa escola, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Pelo amor de Deus, deixa eu falar para vocês. Não saiam, tá? Esses dias que eu fiquei fora, gente, nós fizemos as refeições. O pastor ficou 4 dias na montanha, não teve refeição? Teve. A minha esposa ficou cuidando de tudo, gente. Mas ela enfrentou muita dificuldade, porque os irmãos não contribuíam. Quando eu não entro ao vivo, os irmãos não contribuem. É poucos aqueles que fazem uma semente. Então, assim, elas se alimentaram, mas teve uma base, que ela falou, teve uma base que, não sei se é mentira que o pastor Gabriel falou, que acabou ficando sem o frango. Então, gente, contribua, envie a sua oferta, está aí o CNPJ, está aí a chave Pix, não deixe de contribuir, nós precisamos da sua ajuda. O pastor Giovanni entrando ao vivo ou não, o projeto não para, é um organismo vivo que funciona. Olha isso aqui, gente, isso aqui é a sua oferta, isso aqui é a prestação de contas, ó. Ministério Povo da Fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Meus irmãos, hoje mais uma conquista para mais uma família e dessa vez, meus irmãos, é o Menino Santo, juntamente com a sua família, que terá uma casa nova. E hoje, meus irmãos, aquela realidade já está deixada para trás. Ficou para trás aquela realidade que os irmãos podem observar nas imagens. Porque hoje, meus irmãos, graças ao sacrifício dos irmãos do Ministério Povo da Fé, nós conseguimos conquistar mais uma vitória. E agora, meus irmãos, é a casa do Menino Santo. Essa família, na verdade, precisava, meus irmãos, e os irmãos contribuíram do Brasil. E aqui está a chave da casa. Isso aqui é o fruto das vossas contribuições, das vossas orações e da vossa entrega por amor à obra do Senhor aqui em Moçambique. E agora, meus irmãos, o Menino Santo, a partir de já, vai passar a morar nessa casa linda que os irmãos estão vendo aqui. E eu quero agradecer a todos vocês e conte com as nossas orações, que Deus possa multiplicar nas vossas vidas, no nome de Jesus. Santo, não conhece a fungula nyumba nova? Na Paris. Giovanni ndio damanga. Alô, obrigado, Maria. Ini na fungula kia tunai kia mangwati mpeso fungula kia funa kwa kota mfunga. Pate. Kuja. Una fungula kia mbuja? Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos muito alegres e agradecidos que Deus multiplique nas vossas vidas, no nome de Jesus. Você viu que gracinha, Santos? Graças a Deus, né? Essa família agora não vai ter mais o risco de estar dormindo e a casa cair em cima deles e desmoronar. Nós precisamos socorrer o pai Manuel, o pai Manuel, gente, dá uma olhada. Ó.
Ocupado vocês, ocupado e o tempo que estamos criando, Deus, pô, Pai, Então, são 4 dias, meus irmãos, o Pai Manuel não come quase nada. Nós temos tentado ajudar aqui no nosso máximo, mas os irmãos já sabem, aqui somos quintal da igreja, nós temos mais de 9 casas, todas elas viúvas, necessitadas, essa é a casa da vovó Binda, e nós estamos conseguindo ajudar. O pai Manuel tá doente, perdeu a fome, não está conseguindo comer quase nada, está machucado. Hoje eu enviei uma oferta pessoal, falei, corre com ele para o hospital, faça exames, vê o que está acontecendo com o pai Manuel. Então, gente, isso é muita necessidade, não é uma coisa só. Olha a nossa escola aqui, ó. Esse vídeo o pastor Gabriel enviou para mim uns dias atrás, eu nem compartilhei com vocês, porque eu estava na correria, mas dá uma olhada, ó. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz a todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui mais um dia hoje para apresentar aos irmãos a continuidade do nosso trabalho aqui no quintal da igreja. Essa aqui é a nossa escola, que contém 4 salas de aula. Os irmãos acompanharam desde o início da fundação desta obra. E agora, na verdade, estamos numa fase muito boa e avançada, porque conseguimos cobrir a escola. E falta agora, na verdade, aqui rebocar todas as paredes dentro, tanto como fora, e colocar aqui as portas, janelas, conforme as imagens já mostram. E queremos aqui também colocar o piso e pintar essa escola, fazer uma limpeza aqui básica e podermos aqui inaugurar essa escola, meus irmãos. Tem um muro também que a gente precisa fazer. Deus abençoe, irmã, música gospel, que Deus prospere a sua vida poderosamente, multiplique na sua vida e de todos que estão fazendo. Pastor, como é que eu faço para ajudar? Aqui a chave Pix, ó, 44522-344-1000 contra 36. O WhatsApp também é uma chave Pix do Banco Nubank. Tanto o CNPJ quanto o WhatsApp é uma chave Pix do Banco Nubank. Se você está no exterior, quer fazer uma semente de fora, me chama lá. Hoje eu vou tentar responder os irmãos no WhatsApp, tá? Também tem uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta do Bradesco. Faça a sua semente, vamos para cima, vamos fazer acontecer juntos. Tem muita coisa para ser feita lá. Eu sozinho não dou conta, mas juntos nós somos mais fortes, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Siga a gente também lá no TikTok, Kawai, Povo da Fé Oficial, Instagram, PR Giovanni Dias e Povo da Fé também, tá bom? Beijo no coração de todos, Deus abençoe a todos os moderadores, irmã Cláudia, Deus abençoe sua vida, poderosamente o Hannes, vocês são uma bênção, Deus abençoe a irmã Cláudia Lopes, membro aqui do canal, todos os membros do canal também, inscritos, novos inscritos, vocês são uma bênção, amo vocês, vamos para cima e tamo junto na fé. Ô glória, Deus abençoe. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas.
projeto em Amatanda, Moçambique e África. Mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.